Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo. E se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando rapidinho sobre o William Martins. O gigante brasileiro da categoria Open postou lá nas suas redes sociais essa pose de Most Muscular. E disse que esse é o seu físico da semana passada, com ele pesando 130 quilos em jejum. O William Martins, que vai competir contra Rafael Brandão e Gudivito e várias outras feras no Arnold Classic Brasil. E ele parece estar bem animado porque ele mudou de coach, saindo lá do Chad Nichols e agora está trabalhando aí com o Francisco José Spin. Será que o William Martins finalmente vai conseguir apresentar seu físico no auge, no quesito condicionamento, que foi o que faltou para ele na finalização com o Chad? Comentem aí as suas opiniões. Saindo da Open e indo pra Classic Physique, o Sebum hoje mais cedo em suas redes sociais postou um videozinho, onde ele mostra um pouco do seu físico atual. Como de costume, o Sebum tá com aquele shape meio embaçado, como ele sempre fica em off-season. Já não é segredo pra ninguém que o Sebum, quando não está em pré-contest, fica com um aspecto de shape mais fofo e murcho. Mas vocês sabem que em preparação, a mutação do homem é diferenciada. O Sebum que este ano está indo para o seu 8º Olímpia da carreira, onde ele pode conquistar o 6º título consecutivo. Na opinião de vocês, o Sebum leva novamente este ano? Sim ou não? Inclusive hoje saiu lá no Olímpia TV o Tarek dizendo que sente que o único atleta que gera um certo medo no Sebum é o Ramon. O Tarek diz que o Sebum respeita muito o Wesley Vissers e o Urs, mas que ele sabe que o único rival que pode realmente superá-lo é o Ramon Dino. Pelo menos isso foi o que o Tarek opinou. Tarek também disse que esse ano o Ramon vai com sangue nos olhos pro Olímpia e que talvez essa derrota em Ohio seja combustível que faltava pro Ramon trabalhar dobrado e ganhar o Olímpia deste ano. E vamos terminando os temas do vídeo de hoje, deixando para vocês um corte do Pinduca opinando sobre Ramon Dino versus Wesley Vissers, onde ele opinou que o Wesley tem um físico mais clássico, que remete mais aos físicos do passado do que o Ramon, mas que o Ramon é um atleta mais completo e que por isso ele acreditava que o Ramon ganharia, mas que o shape do Vissers é mais clássico no quesito de lembrar os shapes do passado. Confiram aí a opinião do Pinduca. Na sua opinião, Ramon Dino em segundo lugar foi justo? Eu tava na live ao vivo no Monster e a imagem que a gente tinha não era das melhores. Então, eu concordei até que ele nas pernas não estava tão definido quanto precisava. As pernas do Vissers, né, separava mais que a dele, mas na minha opinião, o conjunto do Ramon era muito mais harmônico do que o conjunto do outro. Você viu que saiu depois até o cara lá da NPC falando das poses, né? Que ele pontuou, acho que o Ramon perdeu 3, alguma coisa 4 assim. até, o que o Tyler falou. Sim. Então, até aí o que eu falei assim? Na minha opinião, o Ramon poderia ter ganho pelo conjunto do corpo dele em relação ao conjunto do outro. Principalmente porque eu falei, vão me meter na internet aí, mas eu não tô nem aí com o que vão falar. Existem 2 físicos na Classic Physique atualmente na Pro League e NPC. Um físico que realmente remete ao clássico, que é o do Vissers, que tem menos perna e mais tronco, ombros bem largos e cintura fina. Apesar de que a cintura dele não é tão fina, mas o ombro dele é largo e dá essa conotação. E você tem um atleta que não é assim, que é o caso do Ramon, que tem um físico mais equilibrado e mais próximo de um bodybuilder. E o Sebum também é assim, porque a perna do Sebum é grande e cortada. Sim. Então, você vê que o físico do Vissers, na minha opinião, é um baita de um físico clássico. O que a gente gostava lá na IFBB e que era a regra da IFBB. O atleta na IFBB podia ter uma desproporção entre tronco e perna. Ele podia ter pernas menores para ter um tronco maior na categoria dentro do limite de peso. Que é o físico dos clássicos. O Arnold era assim. Mas os físicos dos clássicos, os caras não tinham aparelhagem, então a perna acabava ficando um pouco mais difícil, na minha opinião. Então, mas não, eu descobri, Você acha que não era isso? Velhos. Não, perguntei pros velhos. Tipo, o cara não tinha variações de mesa, flexora, eu cadeira, sei, mas sabe o que leg, sabe o que muitos dos outros schools profissionais, eu perguntei pro Samir Banu, perguntei pro Shao Rei, perguntei para vários atletas, por que os atletas no passado não tinham tanta perna? O Tom Platz tinha perna até demais, até hoje é insuperável. Sim.
E eles falavam assim, que perna nunca foi algo que eles queriam ter. Não tinha porque não queria ter. Entendeu? Então, não era uma coisa que eles focavam no treino. Então, treinava-se perna para ter um pouco de perna e ela definida era suficiente. E outra coisa também que eles não gostavam, de ter muito glúteo. Porque o bodybuilder naquela época ainda tinha um lado machista envolvido. Então, ter muitos glúteos não era uma coisa que eles queriam. Então, se a perna aumenta muito, o glúteo aumentava também. Tanto que o glúteo do Tom Platz era enorme. Então, era uma coisa que eles queriam que fosse assim. Era uma coisa planejada pelos bodybuilders. Tanto que eu perguntei para o Buzek, que foi um dos caras mais importantes na vida do Arnold e na vida do culturismo dessa época, e ele falou assim, a arbitragem despontuava quem tinha perna grandes. Porque era a visão da época. Tanto que, quando foi criada a categoria Classic, culturismo clássico, na IFBB, que foi um projeto que o Pavel idealizou, e teve apoio também do Buzek, do Bill, dos caras velhos, e foi apresentado no Congresso Mundial, foi aprovado. Por quê? Queriam se ver novamente os físicos clássicos. Deu tão certo que no Arnold, nós tivemos aquele italiano lá que ganhou várias vezes overall, que era exatamente assim como um físico do Wissers, menos perna, mais tronco, ombro largo. E ele trabalhava de modelo na Itália, ele era um modelo de passarela, hein? E era um bodybuilder clássico. E ainda por cima já era master. Então ele ganhou o primeiro overall, segundo overall, terceiro overall. Fez história no Arnold de Ohio, na categoria amadora culturismo clássico, e era um exemplo para o mundo inteiro. Depois os campeões mundiais tinham uma linha desse tipo. Deu certo, a Pro League então resolveu colocar o Classic Physique também no profissional. Só que eles aumentaram a relação peso-altura e aumentaram de novo agora. E eles dão preferência para um físico mais proporcional do que os clássicos. Tanto que o Sibum é assim. Você acha que, sei lá... Então, por esse motivo, eu achava que o Ramon ia ganhar e tudo bem. Só que agora, depois das explicações dos árbitros, Sim. fica a grande incógnita. Um desproporcional ganhou de um proporcional. Isso ninguém está falando. A questão das poses, assim, é o que sempre foi batido na questão do Ramon. O Ramon precisa melhorar as poses? Sim, precisa. Ele continua posando o duplo bíceps com o cotovelo muito baixo. O cotovelo tem que ficar um pouco mais alto para as costas saírem mais para os lados. Talvez não segurar a pose tanto tempo. Exato. Ele tem... O Ramon, pelo que eu vejo, é uma pessoa, um cara tímido. Não é um cara extrovertido, como eu, falante. Não, ele é um cara na dele, calmo, um cara tranquilo, sendo um cara humilde, sabe? Um cara 100% do bem, sabe? Você vê isso nele. Sim. Então, às vezes, ele posa de forma tímida também, que nem quando ele vai fazer aquela pose que ele põe o bíceps de lado, ele não põe o braço lá na frente e chama o dorsal junto. Ele pega e fecha aqui, ó. Parece que ele está se encolhendo na hora de fazer a pose. Por isso é uma característica natural dele. Ser introvertido, né? Ser introvertido. Então, quando ele posa o arqueiro, ele olha para o bíceps, e ao invés de olhar para a mão que estende. É assim que você posa o arqueiro, ele posa assim. Eu não sei por quê. Então, talvez é por esse motivo também. Aqui, ó, vou olhar para o nada. Aqui eu estou olhando para o meu braço, entendeu? Ele volta mais para ele. Isso sempre precisou mudar nele. Ele precisa evoluir nisso. Ele precisa posar com expansão nas poses. Porque ele tem como explorar mais o físico dele. Sim. Dois atletas do passado que faziam isso muito bem, que são exemplos até hoje, são Marilhão Duponcher e Edson Serafim. São caras que quando você olha pessoalmente, você fala, nossa, como esse cara é pequeno, mas a hora que posa, sai músculo para tudo quanto é lado. Poncher era embaçado. Poncher com 70 quilos, você entendeu? Ficava gigante no palco. Por quê? Porque explorava ao máximo na pose. Serafim, idem. Então, quando eu estava treinando as poses do Rafa, eu botei muito isso na cabeça dele. Expande, coloca a mão aqui. É uma coisa que o Rafa ele